Olá, queridos irmãos, Jesus é o Senhor. Sejam todos bem-vindos ao canal da Obra na Amazônia. Meu nome é Diego Arellano, sou da igreja em Rio Branco e hoje estou aqui para poder compartilhar com vocês a respeito do capítulo 1 do livro Chamados, Escolhidos e Fiéis, do irmão Pedro Dong, livro Chamados, Escolhidos e Fiéis. Gostaria de tomar como base da nossa comunhão de hoje à noite Apocalipse capítulo 17, versículo 14, texto utilizado ali como base para o título desse livro, e hoje então vou falar sobre o capítulo 1, que tem como título O Caminho dos Escolhidos. Então vamos fazer a leitura de Apocalipse 17, 14, e diz assim: pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Então gostaria de dar ênfase nessa segunda parte aqui do versículo, que fala: vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque há um grupo de pessoas que se acham com Deus, que fazem parte daqueles que são chamados, escolhidos e fiéis, e farão parte, vão participar ali da vitória de Cristo na peleja final, na batalha do Armagedon. Aqui nós estamos vendo um cenário aqui de um Cristo vitorioso, e não somente um Cristo vitorioso no fim da grande tribulação, mas juntamente com Cristo nós vemos aqui os seus seguidores, que são essas pessoas, esses chamados, eleitos e fiéis. E a princípio parece ser que ser chamado, ser escolhido e ser fiel é a mesma coisa. A gente lendo assim por cima dá a entender que chamado, eleito e fiel é a mesma coisa. Mas no livro, o autor ele mostra para nós o seguinte, que existe uma diferença entre uma pessoa chamada, entre um escolhido e também entre um fiel. Então, quais seriam as principais diferenças entre um e outro? Primeiramente, podemos dizer que nem todo chamado é um escolhido, e também nem todo escolhido é um fiel. Nós podemos ver isso na Bíblia, em alguns versículos, mas podemos ver também que um chamado pode se tornar um escolhido, e um escolhido pode se tornar fiel. Isso vai depender da atitude que ele vai ter diante da palavra do Senhor, diante de Deus, da postura que ele vai ter para com o falar do Senhor, com os encargos do Senhor. Então aqui vemos que estão os chamados, eleitos e fiéis, e a característica desses três aqui, que compõem um só, é que eles se acham com o Senhor. Deus ele nos chama em primeiro lugar para estar com Ele. Antes de Ele nos pedir alguma coisa para fazer, primeiramente o chamamento é para estar com Ele. Irmãos, louvado seja o Senhor, Deus nos chama para estar com Ele, porque Ele quer nossa presença, Ele quer nossa companhia. É muito importante para Deus que nós estejamos com Ele. Louvado seja o Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, santos, aqui vamos falar primeiramente sobre os chamados. Os chamados são, ou convocados também, essa palavra chamados, convocados, são aqueles que recebem um convite, uma convocação para poder alcançar a salvação. Então Deus nos chama para alcançar a salvação eterna. O chamamento de Deus para todos é para que as pessoas venham a alcançar a plena salvação. Então, isso está lá em Mateus 22, versículo 3. Vou ler com os irmãos Mateus capítulo 22,
versículo 3. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Temos bem, santos, né? Aqui há um chamamento então para as bodas, para o casamento. Aí no versículo 14 fala, né? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então o chamamento está mais vinculado para a salvação eterna, e ser escolhidos é para receber uma recompensa, uma herança, né? Receber o reino como galardão. Então os escolhidos são poucos, porque são poucos os que atendem o chamado de Deus. Nós vamos falar daqui a pouco, né, mais sobre esses escolhidos. Mas notemos bem, irmãos, que Deus, Ele nos chama, né, com o propósito de que nós venhamos ganhar uma grande bênção, né, uma grande bênção da parte dEle, da parte do Senhor, né. E essa salvação, né, essa bênção visa nos levar à salvação de Deus. Uma figura disso, né, que é abordado também no livro, né, que os irmãos vão desfrutar, é a experiência de Abraão. Abraão representa alguém, né, que foi chamado por Deus, o pai da fé, né, representa a raça chamada. Então Deus chama a Abraão, né, em primeiro lugar, fala assim, Gênesis 12, versículo 1, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus chama Abraão, porque ele chama Abraão para sair de um lugar, para ir para outro lugar, porque Deus já tinha preparado um lugar para Abraão, que era a maravilhosa terra de Canaã. E da mesma forma Deus nos chama, irmãos, né, para Ele. Deus nos chama para a salvação, porque Deus preparou um lugar para nós, né? Esse lugar é na sua glória, né? O desejo de Deus é nos levar para a glória, introduzir muitos filhos para a glória, para o reino da glória. Irmãos, isso é maravilhoso, né? E essa glória é o próprio Cristo, né? O próprio Pai. Deus quer nos levar para o Filho, né? O Filho quer nos conduzir ao Pai, para a glória. Então aqui é um chamamento, né? No versículo 2 nós vemos uma promessa, né? Aquilo que Deus vai fazer com os seus chamados. Também no versículo 3, né? A mesma coisa. Versículo 4 fala, partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Esse partiu Abraão representa partiu por fé. Irmãos, nós atendemos ao chamamento de Deus pela fé, né? Então aqui vemos um chamamento para uma salvação plena. Não é somente a salvação inicial, a salvação do nosso espírito, a redenção, mas essa salvação continua com a santificação, que é uma vida por fé, é se separar do mundo, sair do mundo, se separar, se santificar, se consagrar a Deus pela fé, irmãos, né? E o resultado dessa salvação é a glorificação, como é uma figura aqui no versículo 5, né? Fala, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram, né? Então aqui vemos Abraão e sua família caminhando para a terra de Canaã, que é uma figura da plenitude de Deus, a plenitude de Cristo. É uma terra abençoada, uma terra de abundância. Irmãos, esse é o chamamento de Deus, um chamamento para tão grande salvação. Nós não podemos negligenciar essa tão grande salvação. Por isso que tudo isso aqui é pela fé. Nós atendemos o chamamento de Deus, andamos por fé, né? Como fala, né, em Romanos 1, o meu justo viverá pela fé. Romanos 1, 17. Então, primeiramente, temos os chamados, né? Deus chama-nos, né, para a salvação. Mas também temos os eleitos, os escolhidos. O texto base, né, que foi utilizado é João capítulo 15, versículo 16. João 15, 16 fala, não fostes vós que me escolhistes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vosotros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda.
Irmãos, aqui nós vamos a um passo a mais, né? Além do chamado, nós temos os escolhidos. Os escolhidos são pessoas, servos de Deus, que cooperam com Deus, cooperam com o cumprimento da vontade de Deus. São aqueles que atendem o chamado, né? E eles descobrem que Deus tem uma vontade eterna, que é de colocar Cristo como cabeça, né, de todas as coisas, né, que todas as coisas venham a convergir em Cristo. E eles sabem que eles têm um propósito, é de cooperar com o Senhor. E os olhos de Deus estão sempre sobre seus escolhidos. Por quê? Porque o Senhor, Ele deseja, né, executar o seu plano, e a esperança de Deus para executar o seu plano está sobre esses escolhidos, aqueles que Deus escolheu. Deus selecionou. A palavra aqui no grego também significa selecionar. Irmãos, João 15:16, esse texto fala que não fomos nós que escolhimos ao Senhor, mas Ele nos escolheu para que, né, pudéssemos ir e dar fruto. Irmãos, um cristão, ele pode conhecer muito a Bíblia, né, doutrinariamente, mas não necessariamente produzir frutos. Nós fomos escolhidos, Deus nos escolhe, e a expectativa que Deus tem por cada um de nós é que venhamos a produzir frutos, né? Frutos, algo orgânico, algo de vida. Por um lado, nós temos frutos interiores, né? Os frutos do Espírito, que está em Gálatas 5, 22 ou 24, e também temos os frutos exteriores, né? Que está lá em Romanos 1, 13 ao 15, que são as pessoas, né? Então, nós fomos escolhidos para dar fruto e para que o nosso fruto permaneça. E o segredo para frutificar aqui, irmãos, né? Frutificar, como é o propósito inicial de Deus, né? Em Gênesis 1, 28, Deus cria o homem, né? O casal, Adão e Eva, e eles falam: sede fecundos, né? Multiplicai-vos. Então, Deus, desde o início, queria que o homem pudesse frutificar, isto é, expandir a vida e a natureza de Deus em toda a terra, né? Nós somos chamados para frutificar, produzir frutos para Deus, né? Dessa maneira vamos trazer muita alegria para o nosso Senhor. E o segredo disso é a oração, como fala aqui na parte final do versículo, né? É a oração, e no 17 fala: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, né? Então, aqui nós temos o amor, né? Quem ora frutifica, e quem ama também frutifica. O amor gera frutos, né? O fruto do Espírito é o amor, né? O amor é o fruto do Espírito, irmãos. Isso é maravilhoso, né? E aí vamos ver que vai ter perseguição, vai ter luta, né? O mundo vai odiar vocês, né? Assim como odiou a Cristo, né? O mundo odeia tudo aquilo que expressa a videira, tudo aquilo que expressa a Cristo. O mistério da iniquidade está operando muito forte para que nós não venhamos a expressar a Cristo. Mas ele fala, né? Todavia não sois do mundo, né? O mundo é contra a igreja, é contra o corpo de Cristo, né? Ele odeia os ramos, esse é o mundo. Mas aqui fala: pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Irmãos, fomos escolhidos para frutificar para Deus, e isso é algo orgânico pela vida, né? Dar frutos quando temos intimidade com Deus, comunhão na palavra, né? Seguindo o falar atual do Senhor, nós vamos então ganhar frutos para Cristo. E essa questão da escolha é muito interessante, irmãos, porque nós somos escolhidos, né, de acordo com 1 Pedro 1:2, com base na misericórdia de Deus, né, como fala em Romanos 9 também, e com base na presciência de Deus. Então, ainda há esperança para você e para mim, né? Essa questão da escolha de Deus, Ele escolhe baseado na presciência de Deus. Não é aquela questão de que Deus escolhe um para o céu, outro para o inferno. Não, Romanos 8:29 é um versículo muito bom que explica, né, bem detalhado essa questão da escolha de Deus. Romanos 8:29 fala assim: porquanto
aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então esse texto mostra para nós, queridos irmãos, que o Senhor, Ele já nos conhecia. Pelo fato dele já me conhecer, então, por isso me chamou, por isso me predestinou, é com base na presciência. Então, há ainda esperança, se você e eu, nós nos posicionarmos, mudarmos de atitude, de postura, nós podemos ser escolhidos de Deus, os que Deus seleciona para trazer o seu reino para essa terra, os seus escolhidos. Para isso é necessário o quê? Ter uma mudança de atitude, depende da gente. Nós podemos definir, decidir se Deus vai ou não nos escolher para reinar com Ele, para ser sua noiva, para ser seu complemento, estar a eternidade com Ele. Mudar de atitude, irmãos. Uma porção que eu desfruto muito aí desse capítulo 1 é que ali fala que um escolhido é alguém que abandona tudo para poder seguir ao Senhor, para poder fazer a vontade do Senhor. É muito necessário abandonar tudo o que, irmãos? Tudo aquilo que é da nossa vontade. Deus tem uma direção e nós mesmos temos uma outra direção, como fala lá em Isaías, que vai ser explanado também nesse livro, Isaías 55. Vou só ler um versículo, mas os irmãos vão desfrutar dele nos próximos vídeos mais na frente. Mas Isaías 55 deixa bem claro isso para nós, porque lá fala assim, porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui fala duas vezes a palavra mais altos. Então, irmãos, abandonar tudo que é ligado aqui à terra, nosso coração, nas coisas desse mundo, dessa vida, e colocar em direção aquilo que é do alto, aquilo que é do céu, aquilo que é do pensamento de Deus. Então, é abandonar tudo. Um escolhido é isso, irmãos, aquele que abandona tudo para seguir ao Senhor. Os escolhidos não são pessoas perfeitas, não são certinhos, mas eles são assim como Pedro. Pedro é alguém que teve uma mudança de postura, embora ele negou o Senhor 3 vezes, quando Jesus aparece em ressurreição para os discípulos, para Maria Madalena, e as mulheres falam, ide e avisai, notificai a Pedro. Então o Senhor se lembra de Pedro, e Pedro então ele se arrependeu do passado, de tudo que ele fez de ruim, que desagradou a Deus, que foi contra a vontade de Deus, e ele começou a seguir em frente, seguir em diante. Nós também devemos ser esses que deixam o passado para trás, que abandona tudo que é do passado e se foca apenas em seguir o Senhor, seguir o Cordeiro para onde quer que vá, seguir de perto o seu mover, a sua palavra, aquilo que os irmãos estão dando para nós. Isso, irmãos, é algo que vai trazer muita bênção para as nossas vidas, muito poder, muita glória, e vai fazer de nós escolhidos, selecionados por Deus. Por quê? Porque um escolhido é alguém que se apresenta voluntariamente. Isso está lá no Salmo 110, o autor também ele explana bem esse Salmo 110. Nós vemos aqui Deus usando o seu povo, esse povo escolhido para uma batalha final, que é a mesma batalha lá que a gente leu no Apocalipse 17:14, a batalha do Armagedon. Então hoje Deus está chamando, Deus está convocando, e Ele está esperando que você, eu, venhamos nos alistar nesse exército celestial, nesse exército que vai lutar com o Senhor e não contra o Senhor, mas do lado do Senhor, contra o diabo, contra o anticristo, contra o seu exército, para poder trazer o reino de Deus para essa terra, irmãos. Isso é uma promessa de Deus, é uma esperança que nós temos, confiamos que isso pode acontecer, isso depende apenas de nós.
Então, esse alistamento para o exército de Deus é algo voluntário, né? Deus chama, mas Ele espera que nós venhamos reagir com todo o nosso coração, que por amor a Deus nós venhamos lutar, porque quem luta por amor, irmãos, é diferente de quem luta, né, por interesse, ou por dinheiro, ou por outra motivação. Mas os que lutam por amor são aqueles que dão a própria vida por aquela causa. Da mesma forma, irmãos, Deus espera de nós que sejamos esse exército voluntário, né? São esses que querem ir após o Senhor, como Ele fala lá em Mateus 16, 24. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, né? É muito importante a cruz, né, para vencer o nosso ego, o nosso eu, e siga-me. Então, louvado seja o Senhor por esses escolhidos, irmãos, né? São aqueles que se apresentam voluntariamente, né? Por quê? Porque eles amam o Senhor, eles conhecem a Deus, né? E quem conhece a Deus, irmãos, não tem como viver para outra coisa a não ser, né, para seguir. A gente é cativado, né? Quando conhecemos a Cristo, irmãos, nós abandonamos tudo, né? Como Paulo fala em Filipenses 3:8, abandonei tudo, larguei tudo, porque quero, né, conhecer a Cristo, irmãos, cada vez mais, dia a dia, né, desfrutar Cristo, conhecer Cristo. Quando nós conhecemos Cristo, experimentamos tudo aquilo que Ele é e tem para nós, irmãos, né? E não tem como nós espontaneamente querermos apresentar para poder agradar o nosso Senhor, né? Nós vivemos para agradar a Deus, como fala lá em 1 Tessalonicenses 4:1. 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Nós vivemos para agradar a Deus, né? Esse é o coração de um escolhido, irmãos. Louvado seja Deus. E por fim, né, concluindo, fala dos fiéis. Quem é um fiel, irmãos? Não é suficiente só ser chamado e ser escolhido para entrar no reino da glória. Muito mais do que isso, irmãos, a Bíblia tem vários versículos, né? Já por causa do tempo não vamos ver todos, mas fala muito da questão do servo fiel. Uma pessoa fiel, uma pessoa digna de confiança, alguém com quem você pode sempre contar. Será se Deus pode sempre contar com a gente em qualquer necessidade, serviço, né? Convocação? Irmãos, isso vai determinar nosso presente, nosso futuro, tudo. Esse Deus pode não contar conosco. Os fiéis são principalmente aqueles que perseveram até o fim. São fiéis, são leais a Deus. Você e eu temos sido leais a quem? A quem somos leais? Se é ao Senhor, irmãos, nós vamos cumprir tudo aquilo que é comissionado para nós, porque nós somos fiéis. Aquilo que Deus comissiona, um servo fiel vai e faz. Louvado seja o Senhor, irmãos. Servo fiel também tipifica aqui, significa os crentes de verdade. Então eu quero mostrar um texto aqui no Salmo 101. Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Bom, se tem uma coisa que atrai a atenção de Deus, é a fidelidade. Fala assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Então procurarão os fiéis para quê? Para que habitem com o Senhor, para que vivam com Deus, para que andem no seu reto caminho e para que os sirvam. Deus está procurando os fiéis para que sirvam com Ele, para que ministrem com Ele no reino vindouro. Então o Senhor está procurando pessoas na terra, está chamando pessoas, está escolhendo pessoas, mas Ele também está procurando pessoas. Mas e aí, ao olhar para você e para mim, o Senhor pode dizer, eu encontrei um fiel aqui, Então Deus procura pessoas que sejam fiéis para que possam expressá-lo, para que possam cumprir aquilo que Ele
deseja, né, aquilo que Ele estabeleceu, a economia de Deus, seu plano eterno. Então tudo isso é feito, irmãos, no Espírito, pela fé, no Espírito. Muito importante nós continuar dependendo desse Espírito de Deus todo inclusivo, que nos leva a ser fiéis em Cristo, irmãos. Viver uma vida em Cristo, nós podemos atender o chamamento, podemos frutificar em Cristo, né, ligados a Cristo, e em Cristo podemos ser achados fiéis, né, na questão do estado, né, alimentando os conservos até que o Senhor venha. Se Ele nos encontra assim, irmãos, fiéis, né, orando pelas pessoas, pregando o Evangelho, fazendo a comportagem, apacentando as pessoas, né, edificando a casa do Senhor, irmãos, né, nós vamos ser esses que Deus então vai selecionar, né, para que faça parte ali do seu exército de voluntários, para poder trazer o seu reino para essa terra, irmãos, cooperar com Ele nessa grandiosa vitória de Cristo, né, no fim da grande tribulação. E por fim, irmãos, né, então em Apocalipse 19, esses seguidores, né, chamados eleitos e fiéis, são descritos como os exércitos dos céus. Em Apocalipse 19, 14, vamos ler aqui, já estamos finalizando, Apocalipse 19, 14, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então esses exércitos que há no céu são os chamados e os escolhidos e fiéis de Apocalipse 17, 14, que nós limos, né, no início do vídeo, né? Eles são aqui a noiva de Cristo, né? Corporativamente, uma noiva que luta por amor. Esses exércitos do céu, exército significa aqui alguém treinado e equipado. É por isso, irmãos, que hoje na vida da igreja nós estamos sendo treinados. Cada luta, né, que nós passamos é um treinamento para a verdadeira luta que vai acontecer, né, na volta de Cristo, e também equipado, né? Um exército é alguém que está equipado com Cristo, e dessa forma nós temos que nos equipar para poder resistir e vencer esse mundo e seu sistema, Satanás, os anjos caídos, né? Louvado seja o Senhor. E aqui fala, né, das vestiduras, do uniforme deles, que é muito similar ao do Salmo 110, versículo 3. Salmo 110, versículo 3. Ele fala o seguinte, né? Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Irmãos queridos, né, o exército do Senhor não é um exército de velhos, né, de crianças, mas é um exército de jovens, pessoas que estão na plenitude da sua força, da sua inteligência, sabedoria, né, da sua força, poder, né, e os que estão em Cristo são sempre jovens, são sempre novos. Quem conhece, né, a seu Deus é um povo forte e ativo, irmãos. Isso nos mantém novos, como Cristo é novo todos os dias, irmãos, sempre fresco, sempre novo. E nós queremos ser esses que vão estar então fazendo parte, né, dos chamados eleitos e fiéis. Ainda tem outros tópicos, né, que o capítulo 1 aborda, né? Eu já não vou falar aqui, já deu o tempo aqui de 30 minutos, tá bom, irmãos? Mas encorajo os irmãos a fazer a leitura desse livro chamados Eleitos e Fiéis, e com certeza você será muito edificado, muito encorajado, né, a querer amar ao Senhor, servir ao Senhor e alistar-se nesse exército celestial, exército de jovens santos. Amém? Senhor Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, que ela, Senhor, possa ser nossa realidade no nosso dia a dia. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, por teu chamamento, pela tua escolha, Senhor Jesus, e pela tua fidelidade. Tu és fiel, Senhor Jesus, queremos apenas, Senhor, viver Cristo, para que tudo aquilo que está em Ti possa ser aplicado a nós. Obrigado, Senhor Jesus, por esse encorajamento. Abençoa cada ouvinte aqui. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor.